Bom dia, terceiro dia, graça e paz, gente, tudo bem por aí? Hoje, como a gente, nosso tema é santidade, tem sido nesses dias, né? A ideia é santidade, lembrando que santidade é separação. Santidade sim, tem a ver com a busca da perfeição, mas não quer dizer que todos os separados sejam perfeitos, porque santidade é ser separado para algo, né? E esse algo a gente sabe que é a nossa vida com Deus. Hoje o assunto seria esse: separados para a revelação. Deus revela segredo aos seus consagrados. Deus revela segredo aos seus separados. Eu queria ler um texto aqui com vocês de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Vamos lá. O texto diz assim: Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha que definição interessante. Deus conhece o que está em trevas, ou seja, ele pode ver todos os lugares escuros do mundo, em qualquer dimensão, em qualquer tempo, em qualquer lugar, fora e dentro do homem. Mas com ele mora a luz. Gente, intimidade com o Senhor gera revelação. Isso é fato. Isso é real nas nossas vidas. Então, assim, se tem alguém separado, né, que a gente ouve na Bíblia, muitos homens são separados, mas Daniel com certeza é um caso muito especial. Daniel é de fato alguém que na Bíblia foi um homem que foi separado, né, na sua juventude, e ficou, né, separado por toda a vida, né, porque Daniel começou a ser conselheiro de Nabucodonosor e terminou lá no primeiro ano do rei Ciro, né? É isso que fala. Então vamos lá. Uma das coisas interessantes é que Daniel foi tão separado que a gente não tem plena consciência e certeza, se supõe teologicamente, que Daniel tenha vindo da tribo de Judá, que Daniel seja um homem, um descendente da tribo de Judá. Mas a Bíblia não fala que ele é um descendente da tribo de Judá. A Bíblia não fala o nome da mãe de Daniel, não fala o nome do pai de Daniel. Daniel não tem uma ascendência. Não há uma lista, né, com os nomes, com a descendência, nem a ascendência de Daniel. Então, assim, o que acontecia? É óbvio que ele foi tomado da nação de Judá, mas a nação de Judá na época era uma coligação de pelo menos 3 tribos: a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Por que se supõe que Daniel era alguém da tribo de Judá? Porque a Bíblia fala que ele era alguém, um nobre, que ele era um nobre dos filhos de Judá. Então, se ele era um nobre dos filhos de Judá, a gente sabe que a tribo de Judá é quem liderava o reino do sul, né? Então, Israel foi dividida depois da morte de Salomão, e um pouco não, né? Todas as outras tribos ficaram no norte, que ficou sendo chamado reino de Israel, e esses 3, né, foram para o sul e ficaram conhecidos como reino do sul. E Daniel foi tomado desse lugar. Então, a Bíblia não diz quem era o pai de Daniel, quem era a mãe de Daniel, e a gente não sabe com certeza absoluta de onde Daniel veio. Deus separou e submeteu Daniel a um ambiente, e ele aceitou o ambiente que ele foi chamado para ser. Por quê? Porque a prioridade na vida de Daniel era ser santo. A prioridade na vida de Daniel, não importasse aonde ele estivesse, e às vezes isso acontece com a gente, porque todos os dias a gente é colocado em lugares que a gente não gostaria de estar, e quando esse lugar é colocado por um propósito do Senhor, a gente tem que dizer assim: eu vou permanecer nesse lugar, porque ainda que esteja difícil, ainda que aparentemente eu não vá suportar, mas eu vou ficar. E é óbvio que eu estou falando de santidade, estou falando de lugares de privações, né, e não lugares de prazeres. Olha só, Jeremias, Esdras, Ezequiel, todos esses a gente sabe quem foram os seus antecedentes, mas Daniel não. Daniel de fato teve uma vida separada.
Sua identidade, a identidade de Daniel, não era baseada na sua ascendência. Ou seja, o Identitas, que eu tenho falado muito de Daniel, não tinha lá na identidade dele, no reino da Babilônia, a filiação. Mas Daniel era conhecido por ser um homem, um servo do Deus do céu, um servo do Deus Altíssimo. Eu queria ler aqui 2 textos. Daniel capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, os homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era um homem íntegro, ele era separado não somente na sua alimentação, ele era um homem não era somente nos seus hábitos do cotidiano, ele era um homem separado internamente. Os hábitos do cotidiano eram reflexos daquilo que Daniel era por dentro. Um homem fiel, um homem separado, que decidiu viver totalmente dependente daquilo que Deus poderia proporcionar para ele, da presença de Deus. Daniel 9:21 diz assim: falava ainda no coração. Olha aqui Daniel falando. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Gente, isso é uma declaração extremamente impressionante, extremamente emocionante, do próprio Gabriel, o mensageiro do Senhor, que vocês sabem da história. Gabriel veio entregar a mensagem, o príncipe da Pérsia interrompeu Gabriel no céu, e aí veio Miguel, que é o guerreiro, para interceder por ele, para lutar contra ele, ou seja, para ficar lá atracado com o príncipe da Pérsia, enquanto Gabriel viesse trazer a mensagem para Daniel. O homem Gabriel, aquele que veio voando e disse assim: Daniel, tu és muito amado. Gente, a separação, a nossa consagração, a nossa santidade faz com que o Senhor se agrade das nossas vidas. Vai fazer com que o Senhor se agrade do nosso coração. Essa é a intenção, às vezes, num simples propósito desse, né, que a gente faz, e a gente às vezes acha que é pouca coisa, mas é exteriorizar aquilo que o nosso coração tem que ser. Dependente do Senhor. A intimidade gera revelação. A minha dedicação tem sido por respostas ou pela presença? Quero encerrar hoje deixando isso para vocês. Qual é o motivo da tua dedicação? Você está atrás de respostas ou você está atrás da presença? Que o Senhor abençoe teu dia. Que Ele te guarde em todas as movimentações do teu dia. Em nome de Jesus.